Que a graça e a paz do Senhor permaneça com todos. Amém? Estamos juntos aqui, na mesma comunhão, trazendo mais uma devocional para estarmos meditando na palavra de Deus e fortalecendo a nossa fé. Queria meditar hoje com vocês a respeito do que fazer em momentos difíceis, em que não enxergamos uma solução. O que fazer? Queria citar para vocês um texto do Antigo Testamento, está lá em Êxodo, capítulo 14, e aí fala justamente da passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Lembrando que ele foi tirado do Egito, né? Deus lançou 10 pragas sobre lá, tirou, a última foi a morte dos primogênitos, e o povo de Israel sai do Egito e vai em direção ao Mar Vermelho, e ali para, né? Um grande mar pela frente, né? Como é que eles poderiam prosseguir naquele instante? Diz a palavra que eles clamam a Deus e Moisés clamam a Deus a respeito daquela situação. Eles estavam saindo do Egito, o povo egípcio já estava se arrependendo deles ter saído, já estava vindo atrás deles e na frente deles eles estavam, se depararam com um grande mar. Na frente um grande mar, atrás os soldados egípcios provavelmente querendo retomar novamente a escravidão ao povo de Israel. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Deus diz algo muito interessante a Moisés, né? E é um sinal, é uma dica para que possamos entender o que devemos fazer em momentos difíceis, em que não enxergamos solução. O verso 15 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Como marchar? Se na frente deles estava um mar tão grande. Mas a ordem de Deus era que eles marchassem, mesmo o mar estando fechado. Que eles se preparassem para atravessar o mar, mesmo aos seus olhos não enxergando verdadeiramente que o mar iria se abrir. Eles provavelmente não tinham a noção do que ia acontecer. No verso 21 diz assim: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. Então a ordem de Deus, nesses momentos de grande dificuldade em que não enxergamos a solução, a ordem é marchar. A ordem é continuar caminhando, é continuar com fé, crendo que Deus trará a solução, mesmo que os nossos olhos seja algo impossível. Aos olhos humanos era impossível aquele mar abrir, mas a ordem de Deus é que eles deveriam caminhar, deveriam marchar, e aí Deus deu esse livramento. E Deus diz assim a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche e continue caminhando, que eles vão atravessar o mar, mesmo que aos seus olhos eles não conseguiram ainda ver o mar aberto. Um outro texto interessante que nos faz entender que nos momentos difíceis nós precisamos caminhar, não podemos ficar parados, estagnados, acomodados, se entregar, caído, como se não houvesse jeito. Não tem jeito, o mar está fechado, não tem como ser curado, não tem como mudar a minha história, nada disso. A palavra diz que nós devemos caminhar com fé, crendo que Deus vai operar maravilhas, mesmo que os nossos olhos carnais não consigam enxergar. Em Lucas capítulo 17, ele fala de um outro texto muito interessante, que fala da cura dos 10 leprosos. E aí também nos traz o mesmo princípio. Momento difícil que aqueles leprosos estavam passando, doença contagiosa, afastados da comunidade. Diz o texto que eles nem se aproximaram de Jesus, eles pararam de longe e clamaram a Jesus para que tivesse misericórdia deles, para que eles fossem curados. Eles queriam ser curados e tiveram medo até de se aproximar de Jesus. Então de longe mesmo disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus dá uma ordem a esses leprosos semelhante àquilo que Deus falou com Moisés. Jesus diz assim: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Mas pastor, o que Jesus quis dizer com isso? Porque naquela época somente ia se mostrar aos sacerdotes os leprosos que estavam curados. Porque o sacerdote ia confirmar: não, você está curado realmente, você pode voltar à comunidade.
Mas como é que eles que estavam leprosos, doentes, iam se apresentar ao sacerdote? Chegando lá, o sacerdote, olha, vocês estão leprosos, voltam de novo para o seu lugar lá, vocês não vão voltar para a comunidade. Então Jesus dá uma ordem muito interessante que ia precisar daqueles leprosos que eles continuassem, que eles caminhassem em direção ao sacerdote e caminhassem com fé. O capítulo 17 de Lucas, eu vou ler só o versículo 14, diz o que aconteceu com esses leprosos quando eles estavam indo ao sacerdote. Diz assim, verso 14. E Jesus vendo os leprosos, disse, ide e mostrai ao sacerdote. E o texto continua dizendo assim, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aconteceu que caminhando eles em direção ao sacerdote, aconteceu que eles indo ao sacerdote, mesmo não estando curados, por causa da fé e da confiança em Jesus, que mandou eles irem, diz o texto que aconteceu que indo eles foram curados. Mas aqui, mais uma vez, podemos confirmar aqui esse princípio que em meio a momentos difíceis em que não há solução, precisamos continuar caminhando, precisamos continuar crendo em Jesus, tendo fé de que Ele vai fazer o que for preciso para resolver aquela situação. Aí eu te pergunto, meus amados, e se aqueles leprosos não caminhassem? E se o povo de Israel não marchasse em direção ao mar? Será que o mar se abriria? Será que os leprosos seriam curados? Provavelmente não. Porque quando eles fizeram isso, eles demonstraram que confiavam em Deus, que criam em Jesus, e por isso Deus operou maravilhas na vida deles. Como diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele recompensa, Ele opera na vida daqueles que esperam nele. Então, em momentos de grande dificuldade, em momentos difíceis, em que não chegamos à solução, precisamos caminhar. Precisamos caminhar com fé em direção a Deus, mesmo que os nossos olhos carnais não possam enxergar a solução, mas se você caminhar com fé, se você caminhar crendo em Deus, Deus vai operar maravilhas na sua vida. O mar vai se abrir, o leproso será curado, não importa o problema, não importa a dificuldade, porque o nosso Deus é um Deus do impossível. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa caminhar, você não pode se entregar, você não pode voltar atrás, tem que continuar caminhando em direção a Deus, caminhando com fé e confiança nele, e você vai conseguir a vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.